Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Meus amores, eu espero que vocês estejam bem, saibam que eu estou com saudades. E como nós não estamos de férias, vamos começar os nossos conteúdos de segunda avaliação. Olha aí que o nosso primeiro conteúdo vai ser texto literário e não literário. E eu quero muito a atenção de vocês, pega o material, pega a apostila e vamos aí dar início às nossas aulas, tá bom? Vamos lá. Agora nós vamos falar sobre os assuntos de segunda avaliação. O assunto de segunda avaliação que vai contemplar o teu material vai ser texto literário e não literário, que vai fazer parte da nossa primeira aula, tá bom? Então, olha só. Qual é a estrutura do texto literário e o texto não literário? Nós vamos falar, eu trouxe um exemplo bacana para você, nós vamos destrinchar esse exemplo para que você possa entender na íntegra esse assunto, tá bom? Então, segundo o nosso slide, são aqueles que possuem função estética, destinam-se ao entretenimento, ao belo e à arte. Ou seja, o texto literário é aquele que vai trabalhar na sua completude sobre a estrutura de uma forma diferenciada na questão da linguagem. Então você vai ter aí a questão poética, literária, tá bom? E no texto não literário é o texto puramente informativo, objetivo, direto no seu conteúdo em si. Então ele chama o quê? Uma apresentação de uma linguagem objetiva, clara e concisa, um vocabulário simples. Ou seja, o puramente informativo ele não vai fazer que você tenha interpretações, que vai fazer você refletir sobre o assunto. Que é como eu vou simplificar para vocês nos nossos próximos slides com esse exemplo de um texto poético e de um não poético para você entender a questão da diferença entre o texto literário e o não literário, tá bom, meu amor? Então vamos aos nossos próximos slides para que a gente possa esclarecer aí esse entendimento sobre esse tema. Beijo, vamos lá. Meus amores, aqui nós vamos falar sobre o gênero textual texto literário. Então eu trouxe um poema para vocês que vai falar sobre a mazela da sociedade, tá? Então vai falar sobre uma problemática de algumas das pessoas que vivem na rua ou que passam por situações financeiras extremamente difíceis, né? Então vamos lá, acompanhe aí do material de vocês a leitura do nosso poema. O bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. Meu Deus, o bicho era um homem. Então, olha só, meus amores, quão é forte o poema que nós vamos falar agora. O que o poema retrata? Ele vai retratar a pobreza, certo? De uma grande parte da população, que na luta pela sobrevivência é obrigado a viver em condições de vida que se assemelham ao quê? A de alguns animais. Quem é que cata o lixo para se alimentar? Não é verdade? Como é que a gente pode observar na primeira estrofe do poema? Lembra que a estrofe é todo aquele segmento de uma... Lembra, aluno? De uma parte do texto, né? Então, ó, vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Então, o autor aí vai fazer uma referência, uma comparação entre a vida das pessoas de rua, que retiram esse alimento para sobreviver, não é verdade? Com a questão dos animais. Então ele coloca num espaço de vivência, não é assim? Para mostrar a necessidade das pessoas que se encontram nessas condições para a gente. Ótimo. Não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. Então passa para a gente uma imagem com as características reais, para que a gente possa realmente, a partir da leitura, a gente ficar impactado com aquilo. Certo? Então, ele vai conduzir para a gente uma interpretação para transportar, para ver além daquilo que está escrito. A partir das palavras que você vai lendo, você vai atribuindo um juízo de valor para que você possa entender aquilo que realmente se passa com aquelas pessoas no momento que você vai lendo a cada verso, a cada estrofe, né? Então, ele vai concluir o poema com uma expressão de espanto. O bicho, meu Deus, era um homem.
né? Vai chamar a atenção para a condição miserável de um ser humano. O que é essa condição miserável que se fala, aluno? A questão da pobreza latente, de fato, que é comparada, né? Que se submete a catar a comida dentre os detritos para matar a sua fome, devido à falta de oportunidade de uma vida digna, transformando o quê? O homem em um bicho. É isso aí. Vamos lá, continuando. Vamos lá. Aqui eu coloquei uma imagem para vocês para poder simplificar toda a conversa que nós tivemos a respeito do texto literário. Então aqui vai falar sobre emocionar, sensibilizar, ficção da recriação da realidade, que veio por meio da questão do nosso poema, a linguagem poética, que é o tratado da forma como essa temática foi oferecida para você, a linguagem ambígua, que é quando a gente tem um duplo sentido, quando a gente é nos possibilitado a pensar numa outra possibilidade de interpretação, tá? E a linguagem conotativa, que é a linguagem figurada, tá certo, aluno? Então, esse aqui foi o nosso resumo do texto literário. Vamos lá. Vamos lá. Contraposto àquilo que nós lemos anteriormente sobre o texto literário, aqui nós vamos ter uma informação crua, objetiva, direta. Vamos ler o texto. Diariamente, 2 horas antes da chegada do caminhão da prefeitura, a gerência de uma das filiais do McDonald's deposita na calçada dezenas de sacos plásticos, recheados de papelão, isopor, restos de sanduíches, e isso acaba propiciando um lamentável banquete de mendigos. Dezenas deles vão ali revirar o material e acabam deixando os restos espalhados pelo calçadão. Gente, olha somente aí, visualiza a diferença da construção do texto lá do bicho para este, né? Ele vai falar do mesmo assunto, não vai? Ele vai falar ali sobre as pessoas que não têm condições, sobre as pessoas que vivem na pobreza, que não têm alimentos e que vão revirar o lixo. Mas o cuidado em que o primeiro texto que nós lemos e analisamos, o cuidado que ele tem de fazer aquela linguagem poética, de fazer a gente refletir, a gente ir além daquelas palavras para interpretar, para refletir sobre toda aquela mazela social, não é? É diferente como está agora, como se apresenta agora. Aqui ele somente está te informando, é um informativo de fato, direto, sobre o que acontece a cada vez que é colocado essas dezenas de sacos plásticos. Dentre eles vai estar o que? Alimentos, restos de sanduíches. E essas pessoas vão até lá revirar para que possam se alimentar. Então, a diferença entre o texto literário e não literário é a forma como o texto é trabalhado. Em uma, ele vai, de fato, referenciar toda aquela estrutura poética, uma função, de fato, utilitária para convencer, mas através do quê? De um foco literário, do belo, da arte, da estética, tá bom? A forma como ele vai tratar o texto. E não literário, não. Vai ser o informativo, aquele que vai apresentar uma linguagem objetiva, sempre clara, sempre concisa. E a pretensão dele vai ser sempre informar o leitor sobre determinado assunto. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Aqui no nosso resumo sobre texto não literário, é aquele puro informativo. Então, por isso que tá aí, ênfase no conteúdo, linguagem denotativa. A linguagem denotativa, meus amores, é a linguagem real. Sem aquele tratado figurado, sem aquela questão poética. É a informação pela informação, tá bom? Então, linguagem denotativa, linguagem real, a verdadeira. A realidade apenas traduzida, ou seja, a objetividade. A linguagem objetiva, certo? O informar e o explicar. Só isso. Então, da minha linguagem literária, eu tenho o meu tratado com a minha linguagem, com as minhas palavras, e o texto não literário não, é apenas objetivo, informativo, tá bom? Então, por aqui, nós ficamos no nosso assunto. Eu quero que vocês façam atividades sobre esse gênero textual, para que a gente possa lá na frente conversar, corrigir, anota as suas dúvidas, caso você tenha alguma, para que a gente possa esclarecer assim que possível, tá bom? Eu adoro vocês, sinto muitas saudades, logo logo isso vai passar, a gente estará
estará novamente de volta ao nosso ambiente escolar, né? Buscando aí nossos conhecimentos e trocando informações. Beijo grande, até a próxima. Tchau. A sua aula continua no próximo vídeo.